qual que é o perigo de ficar tomando os remédios? Poxa, Vanessa, mas remédio não existe para ser tomado? Sim, existe para ser tomado quando ele é uma coisa que é preciso tomar. Precisa tomar. Agora, se você vem sentindo dor há muito tempo, se você fica com dor toda semana, todo mês, sentindo crise, não é isso que vai resolver, você já sabe. Você está só se enganando, porque você já sabe que se ele fosse resolver mesmo, ele já tinha resolvido, certo? O perigo de ficar tomando esses remédios aí, à torta e à direita, é que podem acontecer 5 problemas principais, tá? 5 principais consequências quando você fica tomando remédio toda vez que aquela dor aparece. Uma das coisas é o aumento da dor. Poxa, Vanessa, mas como assim você está me falando aqui que tomar remédio vai aumentar a minha dor? Vai. Sabe por quê? Quando a gente fica tomando medicação em excesso ali, e pode parecer que para você não é excesso, tá? Vou te explicar o que é excesso. Excesso não é só porque você está tomando ali há 10 dias, de 8 em 8 horas, e bastante, ou se você toma muitos anos. Não. O remédio, mesmo que você fique tomando ali de pouquinho, não, mas é só quando a dor aparece, mas é só quando eu tenho crise, essa crise acontece a cada 2 meses, eu tomo 5 dias só a cada 2 meses, não é sempre que eu tomo, não é todo dia que eu tomo. Não, isso vai acumulando no teu corpo, tá? Isso acumula de forma mais simples. O que acontece com essa medicação aí? Ela faz com que o seu corpo aconteça uma hipersensibilização. O que significa isso? Que mesmo que você tenha estímulos muito pequenos de dor, o seu corpo ele não consegue diferenciar uma dorzinha de uma dorzona. Então, ele vai ali alertar, vai ligar aquela sirene ali de alerta que está acontecendo a dor e ele não consegue mais perceber. Mesmo se for ali uma topadinha no dedinho, na quina da cama, ou se for assim, você caiu, desceu rolando da escada e se machucou e quebrou, ali teve fratura e tudo mais. O nosso corpo ele não consegue definir, ele não consegue, se você está tomando remédio há muito tempo, ele perde essa sensibilidade, ele não sabe quando é uma coisa grave e quando é uma coisa pequena, não, ele vai ali nos mínimos estímulos de dor, qualquer coisinha ali, relou, bateu, qualquer coisinha que você faça, você vai começar a sentir muito mais dor. Então a sua dor aumenta se você fica tomando medicação para dor. A segunda coisa que acontece é a intoxicação, tá? De acordo com a faculdade da Unicamp, né, foi feito um estudo lá e eles viram que a maioria dos atendimentos que chegam ali na Unicamp, né, a maioria dos atendimentos que chegam lá por conta de intoxicação, 34% é por conta de abuso de medicamento, tá? Para você ter uma ideia do que é esses 34% aí, é muito. Esses 34% representam que as pessoas chegam até lá precisando de uma ajuda por conta de uma intoxicação por conta de medicamento, mais do que por conta de veneno, mais do que por drogas, mais porque pelo uso de agrotóxico. Então é muito perigoso. E isso, para você também ter essa intoxicação, não é necessário, porque eu tomei um remédio muito forte ali, derivado do ópio, ali, uma morfina, uma coisa muito assim, uma dose muito grande. Não, remédios muito simples, tá? Não é só remédio tarja preta que vai correr o risco ali de ter uma intoxicação, não. São remédios simples, remédios analgésicos, remédios anti-inflamatórios, remédios que você encontra com muita facilidade ali na prateleira da farmácia, tá? Então, medicamentos que a maioria das pessoas consideram inofensivo. O consumo exagerado aí, principalmente, mulher, o desnecessário mesmo da medicação, ele vai provocar, então, o acúmulo disso no seu organismo e pode te intoxicar. Não é a melhor forma de você eliminar a tua dor, você jogar ali todas as suas cartas na medicação. Existem tantas outras coisas, existem aqui, todo dia, todo santo dia, todo não santo dia, eu tô aqui produzindo conteúdo, colocando aqui nas minhas redes sociais
te mostrando maneiras de como você pode fazer para você acelerar a sua eliminação de dores no corpo. Uma das coisas é fazer movimentos terapêuticos. Isso vai te ajudar muito mais, isso tem muito mais comprovação do que essa medicação que você toma e que não faz efeito, tá? Outra coisa é o risco da interação com outras substâncias. O que significa isso? A maioria das mulheres, depois que está ali numa fase de 60 e poucos anos, 70 anos, o nosso corpo ele vai passando por algumas alterações, né? Às vezes até mais novas, né? Às vezes alguma coisa genética e tal. E aí tem muitas mulheres que têm, por exemplo, diabetes, que têm, por exemplo, ali alguma hipertensão, né? Alguma alteração no corpo ali, algum problema de tireoide, alguma coisa que de fato precisa que sejam tomadas medicações. Alguns remédios que, assim, não tem como você viver sem, porque a sua vida depende daquilo, né? São remédios que não tem como você cortar, né? Não tem como você parar de tomar, você precisa fazer o uso contínuo dessa medicação. E aí, em alguns casos, alguns medicamentos, eles podem anular o efeito de outras medicações e pode agravar o seu problema de saúde. Tem até um caso que aconteceu, inclusive, aqui em casa. Meu esposo uma vez precisou tomar uma medicação, era alguma coisa de dente, assim, mas tomava anti-inflamatório, foi alguma coisa de anti-inflamatório que ele tomou, eu não me lembro agora a substância. Mas aquilo desencadeou nele, depois que ele foi descobrir que ele tinha uma hipertensão, por quê? Ele teve ali uma hipertensão ali, uma crise hipertensiva ali, ele passou muito mal e a gente foi descobrir que a causa daquilo foi um remédio que ele estava tomando por conta da dor do dente, sabe? E assim, no caso dele, era uma coisa que foi necessária de tomar, né? Ele estava fazendo ali, passando por um tratamento. Então imagina você que tá ali, você já tem que tomar todo dia ali seu remédio para diabetes, seu remédio para colesterol, e aí de repente você foi tomar uma medicação porque você estava sentindo dor e aquilo desencadeou ali uma crise forte. Tem gente que vai parar no hospital, tem gente que passa por problemas seríssimos por conta disso, tá? Tem uma aluna, inclusive, no MPO, que ela contou para mim que ela sempre teve problema de coluna, né? Ela descobriu um problema de coluna dela na adolescência. E aí, a vida inteira, ela ficou ali, ela já tem mais de 60 anos, mas a vida inteira ela ficou tomando um monte de remédio, porque na época ela não tinha informação, né? Não sabia o que podia fazer, então ela acabava também se automedicando. Então ela tomava altas doses ali de anti-inflamatório, de analgésico, de relaxante muscular, tudo para tentar amenizar a dor que ela sentia. Só que ela tomou bastante tempo de medicação. E aí, depois, né, ela descobriu um problema muito sério de coração. E esse problema de coração que ela tem, ela não pode tomar essas medicações. Então ela não pode tomar nem anti-inflamatório, não pode tomar analgésico, não pode tomar relaxante muscular. Então ela falou, poxa, se eu soubesse o quão ruim ia ser isso pra mim, né? Porque hoje em dia, ela falou, eu tô numa fase que eu já tenho mais degeneração. Então, se eu for ver, o meu problema de coluna, né, daquela época de quando eu era adolescente, ele evoluiu ao passar do tempo, porque eu só tomava remédio. Só que hoje em dia, que eu poderia tomar alguma medicação para tentar controlar a dor, eu não posso mais. Por isso até que ela entrou no MPO, para ela conseguir eliminar a dor dela, porque ela não conseguia, portanto, por conta dos medicamentos, né? E agora, né, ela nem pode tomar medicamento para dor por conta desse problema cardíaco. Então, já pensou? É muito complicado mesmo quando acontece isso, né? Outra coisa que também pode acontecer, né? São alguns danos ali, algumas falências de órgãos, né? Como dei o exemplo aqui, né? Falei sobre alteração cardíaca, né? Que pode acontecer, mas tem alguns remédios que eles vão ali fazer muito mal para fígado, né? Falência renal, hepatite também pode acontecer, por conta também de até dos relaxantes musculares, né? Tem estudos que mostram que pessoas com mais de 60 anos podem desenvolver até alguma demência, né? Alteração neurológica por conta da medicação, o fígado pode parar de funcionar. Então, um exemplo disso é o paracetamol, que é uma medicação que é muito, muito utilizada, né? Muitas mulheres usam para tentar controlar a dor, o paracetamol, né?
e ele pode desencadear ali problemas muito sérios de fígado. Tem até alguns países que nem pode ser tomado paracetamol, justamente pelos efeitos colaterais, né? Gastrite, úlcera, né? Problema então gastrointestinal pode acontecer, aumentar o risco de ter um infarto, falência cardíaca, tá? E o quinto motivo, que é mais grave, né, mas que também pode acontecer, a gente não pode deixar de falar, são até em alguns casos, né, o abuso da medicação pode ser tão forte, tem tanta mulher, mulheres não têm noção de quantas mensagens eu recebo de mulheres até que falam que precisam tomar morfina, que tomam morfina por conta da dor, mas que nem isso não tá ajudando nas dores que elas sentem, né? Então, pode levar até mesmo a overdose. O nosso corpo, né, ele não suporta determinados remédios ali, né? E algumas vezes o nosso corpo pode até entrar em colapso, né? Tem diversos pacientes que mesmo tentando ali um socorro, né, não conseguem sobreviver. Tem até, a gente vê muito, né, na mídia, né, muitos artistas, né, sempre aparece, mas isso é mais comum do que a gente pensa. Então, tenta lembrar aí, ó, Michael Jackson, o Prince, a Marilyn Monroe, né, são pessoas que tinham ali a dependência da medicação, eram medicações fortes, mas que levaram eles ao óbito, né, por conta da medicação, pelo excesso da medicação.